Olá, olá, bem-vindo a mais uma live. Tô aqui com o meu mate, apesar de não ser do sul, ser de Goiás mesmo, a gente também toma mate, aprende a tomar. E tô com essa vista aqui maravilhosa de Lisboa. Queria mostrar aqui pra vocês antes de começar a live. Hoje essa live que é super especial porque eu vou conversar com a Paola Miguel. Deixa eu sentar aqui nesse sofá porque esse contraluz aqui... Lisboa tá o caos de calor, verãozão pegando. E vamos ter mais uma live aqui dessa série que eu tô super empolgada em fazer, que é a série de cannabis na política. Deixa eu só ajeitar aqui vocês. Pronto. Acho que vocês estão me vendo bem, né? Então, sou da Chapada dos Veadeiros, nasci em Goiânia. E sou do Cerrado, né? Cresci também, morei muitos anos em Brasília. Mais tempo em Brasília também. Então, sou aí do Cerrado e tô aqui com essa camiseta. Eu vou aproveitar pra fazer uma propaganda das amigas. Essa camiseta da Sense Hemp, uma camiseta de hemp, feita aqui em Portugal por uma mulher, por Marta, que tá aí pesquisando e reativando a indústria têxtil do cânhamo aqui em Portugal. Para quem não me conhece muito ou não sabe um pouco da minha vida, tem uns meses que eu passei os últimos 4 anos trabalhando no mercado legal do Canadá. E agora tem os 5 meses que eu tô aqui na Europa pesquisando o mercado europeu. E por aí a gente vai. Então esse é o foco da minha pesquisa, né? Pesquisar mercado. Justamente porque quando a gente pesquisa mercado, a gente entende melhor aí as contradições aí do capitalismo e a gente consegue pegar essa lógica melhor e como a gente pode fazer a revolução, trabalhar melhor e mudar um pouco essa lógica, né? Então é isso que a gente faz. É isso que eu vejo na minha pesquisa. Sou antropóloga, pesquisadora e educadora canábica. Dá um salve aqui para todos os meus alunos da Inflore. Inflore é meu curso de formação para quem quer trabalhar nessa indústria. Hoje eu até coloquei aqui nos stories uma aluna minha, Nildes, da Alemanha. É legal ver, hoje a Inflore tem alunos em mais de 15 países, então é muito bacana ver como o trabalho, né, que essas pessoas fazem localmente tem um impacto aí global, e essa é a ideia de ter pessoas boas com conhecimento atuando nas indústrias em diferentes lugares, e estamos aí na missão. Como eu falei, hoje é uma live nesse tema, nessa série que eu estou produzindo sobre cannabis na política. Nós estamos em 2022 e a gente está num momento, né, político como sempre, mas esse mais ainda, delicado do Brasil. E é impossível em 2022 a gente não tocar na pauta da cannabis dentro da política, nesse processo eleitoral. Então eu estou aqui fazendo 2 coisas. Uma, conversando com os políticos para chamar eles para essa pauta, né? Lógico, já tem pessoas como a Paola, que vai entrar daqui a pouquinho aqui, que já faz esse trabalho. Mas é importante também, por outro lado, a gente conseguir trazer as pessoas para essa causa. Isso significa votar nas pessoas que vão representar a causa da cannabis dentro da esfera política, né? Isso é super importante. Vou dar um exemplo bem prático, né? Desde o início, quando eu comecei a minha jornada aqui dentro da indústria da cannabis brasileira, porque a Inflore é uma indústria brasileira, faz parte da indústria da cannabis brasileira, né? Tem CNPJ no Brasil, em Goiânia, e eu sempre dou bolsa. Só que a gente tem um limite, né? De atingir as pessoas em relação a isso. E a esfera pública tem uma vantagem muito grande, que é atingir mais rápido e mais amplamente com uma canetada só, né? Então, essa é a diferença do impacto da esfera privada e da esfera pública. Eu acredito que tem que ter os dois, e tem que ter os dois também com esse diálogo. Mas se a gente quiser mesmo ter um impacto, e principalmente com justiça social, em relação a essa planta e todo o desastre que é a guerra às drogas,
que a gente sabe, né, que não é uma guerra às drogas, né, a guerra às pessoas, e a gente sabe que são as pessoas pretas, periféricas, com menos poder econômico, então pessoas indesejadas de alguma forma na sociedade, né, nisso que a gente tem que pensar quando a gente vota. E para concluir isso, a gente tem que ter essa ideia de que essas pessoas vão aí representar a nossa causa na esfera política. Bom, vamos deixar o blá 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 de lá e vamos chamar a Paola para entrar aqui, para ela mesma se apresentar. Vamos bater esse papo sobre cannabis e a esfera pública que você representa. Olá, Paola, tudo bem? Olá, tudo bom? E você? Tudo bem, bem-vinda a esse papo aqui de cannabis na política. Muito Eu gosto. obrigada, quero agradecer o convite aqui. Acho que tá com um delayzinho nesse comecinho, mas acho que agora tá sincronizando. E o meu Wi-Fi talvez melhore agora. Acho Melhorou? que sim, acho que sim. Melhorou, ele carregou de novo e melhorou. Tá ótimo. Paola, então começa se apresentando aqui pro pessoal, do que você faz e do que você pretende fazer dentro da política. Bom, eu sou Paola Miguel, estou vereadora aqui na cidade de Campinas. Sou filha de professora, mãe solo, então muito da minha construção e formação política deu porque muitas vezes minha mãe não tinha o que me deixar, me levava para a escola, me levava no ato, nas atividades. Mas para mim começou a ficar meio chato, né? Tá ali com a minha mãe o tempo todo, né? Com uma galera que não era minha. Até que chegou 2013, teve aumento de passagem em São Paulo e em Campinas também. E aí foi o momento que eu fui pra rua com os meus amigos. E naquele momento a passagem retrocedeu, assim. Para mim foi uma grande vitória, assim, tipo, nossa, é revolucionário, se a gente se organizar, a gente vai conseguir fazer as coisas e tudo mais. Depois disso, eu já era filiada, né? Então eu comecei a participar um pouco mais ativamente da política. Até que chegou 2018, com o assassinato da Marielle, foi um momento que eu me vi muito parecida com ela, né? E comecei a me questionar sobre isso, né? Se ela era aqui do mais voltada do Rio de Janeiro, tinha sido assassinada daquela maneira, o que seria de mim, né? Que sou uma mera militante. Então, foi a primeira vez que eu saí candidata para deputada federal. A gente conseguiu fazer 10.500 votos numa campanha que era muito de rua, assim, a gente ia batucando nos bairros e as pessoas saíam de casa para falar com a gente por conta disso. Depois disso, voltei para iniciativa privada, né? Sou formada em engenharia de computação, trabalhei 2 anos numa multinacional aqui da cidade. Em 2020, eu lembro que a gente fez uma reunião de planejamento em fevereiro, chegou março, fechou tudo e a gente ficou se perguntando como a gente poderia fazer essa campanha de rua, assim, né? A nossa principal proposta naquele momento era tarifa zero, né? Que é a origem do passe livre. Mas aí, né, com a nossa aproximação com os movimentos sociais, né, principalmente com o MST, a gente apresentou um projeto de hortas, né, uma proposta de hortas naquele momento. E as pessoas gostavam muito dessa ideia, assim, horta, acho muito massa, acho que bora fazer. Tinha uma horta aqui no meu bairro, aqui na minha casa, tal, e tudo mais. Então acabou virando nossa principal bandeira, a gente conseguiu ganhar esse mandato. E aí, logo nos primeiros, acho que em março, a gente protocolou o projeto das hortas, né? A gente foi para a Americana estudar um pouquinho como que funcionava lá hortas urbanas. A gente sempre quis, né, ter um mandato muito próximo da população, então a gente criou nosso gabinete na rua, que semanalmente a gente vai para a rua, e também nós temos os coletivos populares, né? E a partir dos coletivos populares surgiu a ideia, né, da gente fazer um debate sobre a cannabis especificamente, né? Passando pelo debate da guerra às drogas, né, que é fundamental para a gente entender, né? E a gente foi aprofundando, 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 e a gente chegou em 2 projetos que a gente protocolou aqui, municipais, sobre a cannabis medicinal. E esses dois projetos, qual era o principal tema, assim, o campo que você abordou nesses dois projetos? Assim, estou perguntando isso muito para poder a galera também entender o que é possível fazer no plano municipal, né? Ai, acabei de jogar meu chá em mim. É, muito porque quando a gente, né, pensa em legalização, o Brasil é bem centrado na coisa federal, e aí é legal também de você explicar o que pode ser feito nessa esfera municipal. A gente
pesquisou muito justamente para saber isso, né, as diferenças e quais são as possibilidades. A gente protocolou 2 projetos. Um, que é justamente sobre distribuição de medicamentos através do SUS, porque muita gente não sabe, mas os medicamentos hoje, eles já são legalizados, né? Eles já são regulamentados pela Anvisa. E você encontra na farmácia normal. Muitas pessoas, inclusive, entram com liminar para que o Estado forneça, né? Já que da garantia da nossa Constituição, que o Estado deve fornecer tratamento para as enfermidades, né, para as doenças. Então, muita gente entra como liminar, então o Estado já compra, inclusive, uma parte desses medicamentos. O nosso projeto aqui é justamente que tenha distribuição, né, no SUS, para que as pessoas, né, que tenham acesso a esse medicamento consigam adquiri-lo no SUS como remédio de hipertensão ou diabetes. Justamente por entender que uma parte das pessoas que fazem utilização com esse medicamento foi a única forma que ela encontrou de ter, né, vida. E a gente tem casos desde de crianças, né, ali que hoje tomam 20 medicamentos, começaram a utilizar o medicamento à base de cannabis e conseguiu, né, reduzir, né, a utilização, reduziu a quantidade de medicamentos que toma, até idosos, né, com doenças de Parkinson, Alzheimer's, outros tipos de doenças, né, como a própria demência. Então, esse é o primeiro projeto. O segundo projeto é justamente sobre a pesquisa, né, na área da cannabis. E a gente separou eles porque o de pesquisa, ele inclusive prevê a plantação, né, o cultivo. Porque hoje, né, o que a gente tem na realidade são medicamentos importados, né, e não tem produção nacional. E quem produz nacionalmente, né, muitas pessoas inclusive conseguiram liminares para plantar e produzir os seus próprios medicamentos, tem uma reclamação sobre a quantidade, né, de THC e CBD que as plantas ali oferecem. Então, se a gente não tiver, né, uma pesquisa que consiga encontrar ali as sementes ideais, né, para aquela produção, para aquela doença específica, né, como por exemplo epilepsia, alguns casos graves, glaucoma, casos severos, né? Então a gente faz justamente esse projeto de pesquisa que prevê o plantio, inclusive, para finalidade de pesquisa, para que as pessoas consigam, inclusive, entender, né? Uma pessoa relatou para mim que ela comprou diversas sementes e aí ela mesma teve que fazer o testes para ver qual das sementes era mais adequada para a doença que ela tinha. E o que a gente quer, na verdade, é ter isso já catalogado, ter isso implementado, que é ter isso a partir da ciência também. Então, esse projeto é de fomento à pesquisa. Nossa, tenho várias coisas para falar dos 2 projetos. Assim, vou pegar pelo último, porque essa parte da pesquisa, a gente ainda não chegou lá, né? Assim, então é super importante ter. Eu sei que também o Rio, né? Búzios também conseguiu. Búzios conseguiu dar acesso, né? Que é uma coisa bem interessante. E é importante a gente pensar também que a gente vive, né, na cidade, né? Que a gente nem vive no estado nem na nação, basicamente. Então, é muito interessante ver como no Brasil a gente vai abordando, né, para a parte que toca, porque assim, você conhece uma pessoa, como você acabou de falar, né, você conhece um médico que atua, e isso sensibiliza muito, né? Então, eu acho que está começando essa sensibilização dos municípios, né, até nessa escala federal. Mas sobre a pesquisa, eu acho que vai demorar um pouco para a gente chegar nessa formulação aí. Mas eu acho que pesquisa começa daí, né? Começa disso que você falou, que é propor pesquisa. E a questão do acesso no SUS, tem isso também, né? Saiu um número que eu não estou me lembrando exato, por isso que eu não vou falar, mas assim, exorbitante do dinheiro que é gasto, né? Dos impostos para poder suprir isso que a gente não cultiva, né? No Brasil. E só hoje no Brasil tem mais de 200 empresas internacionais, né? Principalmente 70% delas dos Estados Unidos, vendendo produtos direto, né? Da produção deles nos Estados Unidos, direto para a casa dos pacientes, que é muito elitizado pelo valor, pelo todo o processo. Então é super importante pensar em acesso como vocês pensaram. E a minha pergunta, assim, em relação a essa questão desses 2 projetos,
como é que funciona dentro da candidatura de vocês? Vocês têm um grupo de trabalho de cannabis? Quem compõe esse grupo? Como é que foi formado? Sim, a gente tem um grupo para discutir a cannabis aqui dentro do mandato e também estamos expandindo isso para a candidatura, né, dentro dessa política estadual. E o mais interessante é que, assim, antes da gente conseguir protocolar o projeto, muitas pessoas tinham medo de conversar com a gente. Porque justamente, né, por essa falsa ideia, né, isso é droga, né, não é vista como medicamento, até mesmo o próprio preconceito, né, que a sociedade acaba tendo com relação a isso, muitas pessoas tinham medo de falar conosco, justamente quando a gente estava elaborando o projeto. Então, depois que a gente protocolou o projeto, a gente conseguiu avançar bastante dentro da comunidade, né, que dialoga sobre isso, né, principalmente num grupo de mães, né, ou filhos de pacientes, ou até mesmo os próprios pacientes, né, que conseguiram algumas liminares para conseguir plantar em casa, justamente pelo meio da criminalização, né? Então, a gente tem conseguido expandir bastante, né, e crescer bastante, principalmente estadualmente. É interessante a gente também dizer que, assim, quando você está mais próximo das grandes cidades, né, regiões metropolitanas, a própria capital aqui do estado de São Paulo, é mais fácil de falar isso abertamente. Quando a gente vai para o interior, muitas pessoas, inclusive, não falam, né? Tem um relato, né, de uma filha que fala que o pai dela toma Madonna, né? Porque ele tem medo de falar, né, ali presente na família, né, com relação a isso e de ser, depois de muitos anos, é um senhor de idade, mais de 70 anos, falar que ele está fazendo a utilização de remédio à base de maconha. Então, a gente também discute muito, né, como que esse preconceito impede que muitas pessoas tenham acesso ao tratamento. Então, a gente criou um grupo de trabalho, né, que discute todas as formas, né, que isso poderia ser desenvolvido, desde a área do medicamento, mas até a área comercial mesmo. Então, tem algumas empresas ali que têm, por exemplo, a produção de camiseta, né, com outros extratos da planta, a produção de cosméticos, né, que estão vindo também, chegando numa nova onda aqui no Brasil, produção de bolsa, suplementação alimentar, né? Então muitas pessoas veganas acabam importando, né, o cânio para não ter que fazer reposição com medicamentos. Então o grupo ele tem expandido bastante, está bem interessante, assim, porque você consegue perceber, né, que a partir do momento que você começa a ter isso nacionalmente, a própria taxação, né, poderia ser revertida em reparação, né, reparação históricas para algumas comunidades. Então, muita gente tem discutido também sobre isso. A Bolsa de Valores hoje já tem, né, ações, né, com relação a cannabis. Então, tem também um mercado, né, que tem vindo falar conosco. E isso está bem diverso, assim. Mas antes de protocolar o projeto, era bem mais restrito, assim. As pessoas tinham um pouco de medo de mostrar o rosto, de dar o nome, e agora ela tem conseguido expandir muito mais, porque as pessoas entenderam, né, qual que é o tipo de política que a gente quer implementar aqui na cidade de Campinas e também extrapolar para o estado de São Paulo. É interessante de ver que assim, só de protocolar já fez essa abertura, né, para as pessoas chegarem, interessarem mais e ter falar mais sobre maconha, sobre cannabis. E entender também essa parte que ela pode ser muito medicinal e que não pode ser uma primeira opção também, né? Como você falou várias doenças aqui, e aí incluindo também coisas que normalmente a gente fala das coisas mais graves, né? Que normalmente a medicina alopata não tem solução, mas assim, ansiedade, insônia, são coisas que a cannabis ajuda muito. E a gente tem que ter esse acesso, né, para esse tipo de coisas que também seriam, entre aspas, mais simples, assim, mas que melhoram muito a qualidade de vida das pessoas, né? E você tem essa forma inovadora de fazer política, né, que você falou que faz é, você vai, né, nos lugares, como é que chama? Coloca Gabinete na rua? o gabinete na rua. E como é que foi, assim, como é que é conversar sobre esses projetos no gabinete da rua, assim? Olha, depende muito da região, assim. Tem uma região aqui de Campinas que é próxima à universidade, a região de Barão Geraldo, que é próxima ali da Unicamp.
E quando a gente vai, né, com os materiais, as pessoas são muito abertas a isso. Então, de senhorinhas passando assim, ah, porque o meu cachorro faz utilização de medicamento, justamente porque ele era hiperativo, né? Ou então, eu depois de muito tempo, né, tenho utilizado para conseguir regular algumas coisas. Essa própria questão da suplementação, né, foi na região de Barão Geraldo também que a gente ouviu essa história. É, e, por exemplo, quimioterapia, né? Muitas pessoas perdem o apetite, também estão fazendo a utilização de medicamentos para conseguir se fortalecer, né, até para o tratamento. Então, tem algumas regiões, né, que são muito mais abertas a isso, e próximo da universidade é sempre mais avançado. A própria Unicamp faz um trabalho muito interessante, que é de testar, né, justamente esses óleos extraídos em Importante. casa para medir, né, quais são os canabidiols que tem ali, para a pessoa também Aham, saber e ajudar nessa questão da pesquisa já. Em outras uhum. regiões mais empobrecidas, né, onde a política de guerra às drogas é muito forte, né, inclusive encarcera muitos jovens, esse debate é muito mais difícil. E até mesmo quando você tem doenças graves nessas regiões, as pessoas ficam do tipo, ah, mas eu vou dar maconha pro meu filho, eu vou dar, Uhum, tipo, uhum. medicamentos à base de cannabis, ou então acredito que isso ainda não é regulamentado, não é testado, e aí acabam, né, pedindo, não fazendo, não dando abertura para essa discussão, né? E a gente protocolou justamente esse projeto porque a gente sabe que a política de guerra às drogas que a gente tem no Brasil hoje, ela é muito de extermínio para uma população. Então, quando a Uhum. gente chega nessas populações, existe uma resistência muito maior para a gente discutir sobre isso, né? Mas a grande mídia, né, ela tem feito muitos esses debates. O próprio PL 399, que eu acho que é um PL que ele tem muito a avançar ainda, né? Ele já foi um grande passo para a gente começar a discutir isso mais abertamente. Então as pessoas estão Uhum. começando a ter uma resistência menor, mas ainda fica aquela coisa meio de cantinho, sabe? Vai falar baixinho, com muita vergonha e medo, né, do julgamento que elas podem ter. Uma coisa que eu queria saber, como é que foi a recepção dos seus dois projetos aí na Câmara Municipal? Porque eu participei de uma reunião na de Araraquara, que é também interior aí de São Paulo, e foi bem interessante, porque eles me convidaram assim, Luna, você pode falar dos benefícios da cannabis medicinal e só da parte que é da medicinal, e bem focando assim, não fala nada do qualquer outra coisa que você tem experiência por aí. Aí eu falei, tá, vamos conversar. E aí eu falei, olha, vou ampliar isso para método de consumo. E aí eu dei uma aula de método de consumo lá e foi bem interessante, porque depois eu recebi de várias pessoas que estavam na audiência, tanto o público quanto os próprios vereadores, falando, nossa, eu não sabia que existia um supositório de cannabis. Nossa, eu achei que era só gotinha era medicinal. Então, assim, tá nesses espaços e essas discussões, elas ampliam a visão da sociedade em geral, mas também de quem está ali, né, atuando e que vai votar, né? Como é que foi a recepção aí em Campinas dos seus projetos? Então, aqui em Campinas, a gente tem inclusive vereadores de extrema direita que defendem a cannabis medicinal, né? A gente tem. E isso foi meio estranho, assim, de perceber, né? Mas a gente consegue. A minha avaliação pessoal é que muitos deles conhecem alguém que já faz a utilização com o medicamento, né? E querem, inclusive, ter um acesso mais facilitado, assim, porque hoje a elite brasileira que tem isso. Campinas tem uma tradição, né? A gente tem muitos vereadores que são da farmácia também. Ah, não Então, sabia. tem acho que 5 vereadores que são da farmácia, assim, 33. Né? Então, eles também discutem muito sobre isso na questão do medicinal. Quando a gente fala de outros usos, né, a política de guerra às drogas aqui, ela é muito tensionada. Então, quando a gente fala de outras formas, né, redução de danos, né, agora esse retorno, né, da luta, esse ataque à luta antimanicomial, né, tem criminalizado Uhum. novamente, né, muitos dessas formas de redução de danos. Então, a política do armamento também, né, e tentar associar essas coisas, estão voltando muito fortemente com esse desgoverno que a gente tem, né, infelizmente. Então, falar do uso medicinal, assim, a gente tem facilidade, a gente tem
muito apelo, né? A gente consegue debater, a Uhum. gente quer, inclusive, trazer para Campinas para fazer um debate mais aberto, porque a gente acredita que o projeto sobre a distribuição de medicamentos através do SUS, ele é possível de ser aprovado, né? O de pesquisa, ele é um pouco mais justamente por prever, né, algumas outras formas, como o próprio plantio, assim. Uhum. Mas o que a gente tem percebido é que cada vez mais, principalmente quando a gente fala da questão de impostos, né, de empresas, setores, né, da política, né, tanto a direita tem muito interesse. Então tem inclusive fomentado isso, né? Enquanto muitas Dinheiro. vezes a gente tem, exatamente, o agronegócio, né? Então a indústria farmacêutica, as próprias investidoras, né? Bolsa de valores, tem muito interesse sobre isso. Então tem feito inclusive esse debate quando a gente fala da utilização medicinal avançar bastante, assim, quase que nos pressionar. Mas a gente não pode desassociar isso da política de guerra às drogas. E é isso que a gente tem feito e que a gente quer fazer aqui em Campinas, de trazer aqui atores para dentro da Câmara que consiga discutir amplamente, né? Não só o viés medicinal da utilização da cannabis, mas esse, sem dúvida, é o primeiro passo para a gente conseguir trazer esse debate para a sociedade. Para sensibilizar, né, a sociedade em geral. Mas com certeza Exatamente. o objetivo também é ampliar, né, para a política de drogas em geral. Deixa eu só mudar aqui todo mundo de lugar, porque minha bateria está acabando. É, e você tocou num assunto também assim que me toca, que é essa parte de debater a cannabis do ponto de vista científico, né? Que assim eu trabalho com a ciência da cannabis, né? O que eu ensino. E inclusive, como eu já escrevi no inbox lá para vocês, eu quero muito dar uma bolsa do meu curso para o pessoal que desse grupo de trabalho de cannabis, de vocês, justamente porque eu acho que é importante ter essa base da ciência nas políticas públicas. E é isso que eu vejo, assim, inclusive né, federal, assim, como a minha pesquisa foi muito no mercado canadense e vendo agora a situação, né, obviamente, do Brasil, que eu também pesquiso, e da Europa, eu vejo como a falta de conhecimento da ciência da cannabis ela afeta a produção de política pública. Então, eu acho que a gente já está no momento que a gente pode fazer uma política pública baseada em ciência. E aí também lembrando aqui, né, que saiu aquela cartilha, não sei se você viu, produzida pelo governo federal sobre cannabis, que são quase ali 70 páginas de absurdos atrás de absurdos, né? é, e que é completamente não baseado em ciência. Então, assim, ali é descaradamente, assim, e eu até fiquei pensando, falei, gente, será que não tem um projeto de lei que fala que você não pode produzir uma cartilha não baseada em ciência a nível federal, sabe? Eu fiquei pensando nisso, assim. É, mas eu queria saber se você teve acesso a essa cartilha, se vocês chegaram a ler alguma coisa. Eu não cheguei a ler a cartilha, eu fiquei sabendo dela, mas eu quero só fazer um relato antes de comentar sobre isso, de um vereador aqui Claro. da Câmara de Campinas, que ele subiu na tribuna e falou o seguinte: é um absurdo ser chamado de negacionista, você não acredita na ciência. E aí, essa negação da ciência, né, o tempo todo que vem sendo feita, uma das piores coisas que a gente tem, assim. E a gente vê a geração desses absurdos, assim, tipo, essa cartilha, por exemplo, né? Não me espanta, 70 páginas, assim, na contramão do mundo, sabe? O Brasil, ele pode se beneficiar muito com a produção, assim, com a plantação, assim, a gente tem um dos solos mais férteis para fazer isso, sabe? E aí negar a ciência, e não estou falando só de medicamentos, é para produzir bolsa, cosméticos, ser um exportador, por exemplo. Dá E a para gente fazer fica, casa. dá para fazer casa, dá para ter suplementação alimentar, dá para fazer estimular, Plástico, inclusive, a agricultura familiar, plástico, com assim, tipo, certeza. e aí eles ficam negando tudo isso, sabe? E ficam indo na contramão do mundo e gastando dinheiro com quem produz, por exemplo. Então, Que eu acho que isso vem é, é, muito de é uma questão religiosa também, né? Assim, mais desse tabu religioso junto com essa coisa meio moral, assim, é,
né? E da produção também de 100 anos de fake news sobre cannabis, né? Que eu acho que isso também é um pouco do que a gente faz com o trabalho de ciência, é tentar desmistificar 100 anos de proibição e então eu acho que vai por aí também, né? Sim, sim, mas eu acho que tem um ponto, né, que é muito, a Carol comentou aqui, né, puritanismo seletivo. Eu acho que tem um ponto que é da política de guerra às drogas, que ele é muito escancarado, assim, né? Quando a gente fala, por exemplo, do encarceramento em massa da juventude negra, que é um público que o governo federal não tem interesse nenhum, né? Inclusive, se ele puder exterminar, ele vai exterminar. Por conta disso, isso é mais fomentado ainda, né? Tipo, então, tem alguns dados, né, que a gente traz sempre, por exemplo, assim, um jovem negro para ser considerado traficante, ele tem que portar aproximadamente 100 gramas de maconha. Se a gente falando do jovem não negro, são 400 gramas. Então, isso, e a ideia, né, de que a gente vai aumentar e fomentar a violência, né, com relação a isso. Não deixe de pensar nos ganhos justamente por conta dessa política que foi criada justamente para criminalizar, né, a população. Um dos conselheiros do Nixon, né, admitiu isso recentemente, né, que a maconha era justamente para ser associada, né, aos hippies e a heroína aos negros, justamente para eles terem uma forma de parar a revolução que estava sendo construída, né? Então a gente vê que nos anos 70, por exemplo, você tem imagens, né, da galera tipo fumando, né, abertamente, né, e discutindo outras coisas, outra forma de mundo. E depois a política de guerra às drogas vem tão forte e tão de uma maneira tão agressiva, né, que ela justamente extermina e tira a possibilidade de muitas culturas se desenvolverem. Então eu acho que passa muito por isso também, né? E de como que essas populações não, esse governo não tem interesse nenhum de recuperar essas populações, né? Indo de novo, né, na contramão do mundo. Ele nós pegou o imposto que é arrecadado com a venda de cannabis para justamente fazer reparação histórica com a comunidade negra e latina, né? Para incentivar o desenvolvimento. E esse governo não, ele vem criminalizando, 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 e cada vez mais tirando, inclusive, a possibilidade do Brasil de crescer economicamente com isso. Então, eu acho que é uma lógica muito burra, sem contar que a criminalização da ciência, ela passa não só pela cannabis, mas por várias outras coisas, né? A vacina, enfim, enfim, né? Tipo, são tantos, Enfim, são tantos tantas pontos que dá coisas até que preguiça de falar, né? É é, tudo, é meio que tudo. Mas você falou, né, que não dá para criminalizar uma pessoa pela cor da pele, mas dá para criminalizar um hábito, né? E foi assim com a maconha no Brasil. E também, como você falou dos Estados Unidos, tem os chineses com ópio, tem também os que eles chamam de white trash, né, que seriam os brancos pobres, com metanfetamina, por exemplo. Então, é sempre uma forma de tentar exterminar o que eles acham que é indesejável, né? Indesejado dentro da sociedade deles, sem ter trabalho, porque é muito mais fácil você exterminar uma população indesejada do que criar emprego, criar casa, criar escola. É muito mais simples, né? Então, essa coisa da guerra às drogas é isso, assim. E como você falou da questão da justiça social, é, a gente tem que ter um trabalho muito grande dentro das políticas públicas para fazer com que a justiça social venha dentro da lei, né? Igual aconteceu no Canadá, assim, a legalização, lá quem tinha, como é que chama, quando o termo jurídico, quando você foi para cadeia, alguma coisa, você ficou com o nome sujo, tem um nome para isso que eu esqueci. é, É, enfim. Você fica enfim, marcado, mas você você tem fica passagem. isso, você fica com o nome sujo. Para você tirar o nome lá no Canadá, que é legalizado federal, né, o recreacional, você precisa de pagar US$ 500, tem um processo gigante. E ninguém que passou por isso vai pagar US$ 500 para limpar o nome. Isso já tem várias estatísticas sobre isso, que dificulta, né, você conseguir limpar seu nome. E segundo, que quando eu entrei, agora eles tiraram isso, mas quando eu entrei no mercado em 2018, eu tinha que fazer uma verificação, que é tipo ver meus antecedentes criminais em todos os países que eu já morei. Assim, tipo bem, não podia ter uma passagem.
porque senão você não pode trabalhar na indústria da cannabis. Então, assim, cria uma indústria e aí se você já trabalhou na indústria, né, e teve alguma passagem, você não pode trabalhar na indústria que você foi criminalizado. Então, e a gente tem alguns pontos positivos em outros lugares, né? Nova York está fazendo um bom trabalho em relação a isso nos Estados Unidos. Tem algumas medidas também que eu acho que é super importante os estados tá nas leis, né? Como, por exemplo, quando uma mulher é CEO de uma empresa, você tem uma redução de taxa, de imposto. Imagina, uma empresa que tem mulher CEO, você paga menos imposto. Ótimo, isso vai incentivar de alguma forma. Ou você tem que ter tantos por cento de pessoas pretas e indígenas dentro da sua empresa. Então, isso faz com que as empresas saiam procurando, tipo assim, você é indígena, você é preto, vem trabalhar na minha empresa. Então, é isso que o Estado pode fomentar, né? Quando eu falei que no início, assim, com uma canetada, eles fazem isso muito mais rápido. Nesse sentido, porque assim, se depender da consciência que vai ser criada da iniciativa privada para eles acharem que isso é importante, é muito trabalho. E então é importante estar na lei. E normalmente as leis de cannabis elas não saem com essa parte da justiça social dentro. Foi justamente o que eu, na época do PL 399, eu conversei muito com os assessores do Luciano Dutti, porque eu falei, olha, se vocês precisarem saber do que está acontecendo aqui fora, do que eu posso ajudar, estou à disposição. E aí eu falei vários pontos, incluindo esse, e aí eles falaram, essa parte não entra, essa parte não vai, e essa parte não passa. Então tem sempre, lógico que depois dá para fazer umas emendas, né? Mas, assim, e também é uma coisa importante, desculpa, já te passo a palavra, mas é importante a gente pensar que a pauta da cannabis, a esquerda demorou muito tempo para se ligar nessa pauta. Né, como você falou também, que eu acho que não é pauta nem de direita nem de esquerda, porque é de saúde pública, isso é interesse de todo mundo, né? Mas a esquerda devia ter pegado essa pauta muito antes, mas ficaram com medo de perder os votos, justamente da galera, né, mais religiosa, mais conservadora da sociedade. Então é legal de ver. E eu queria te perguntar isso, como é que você vê isso dentro da política do PT, né, num próximo governo, já que você também representa, né? Olha, complicado, complicado. Vamos começar pelo PL 399, porque eu acho Vamos. que eu acho que ele apresenta algumas falhas, que é justamente de colocar, né, a produção na mão do agronegócio. Basicamente é isso, a burocratização que tem, né, para a produção da cannabis, da forma que está sendo apresentada, só quem vai conseguir produzir são os grandes, assim. E a gente sabe que essa produção em massa, muitas vezes, ela traz pro medicamento resquício, inclusive, dos agrotóxicos, assim. Então, eu acho que uma das coisas que tinha que ser alterada, né, e eu sei que é muito difícil, é colocar na mão da agricultura familiar, assim, pequenas produções, com produção agroecológica, né, tentar pensar um pouco mais no meio ambiente, ser uma produção que seja, inclusive, intervalos, né, para você também dar um respiro para a terra, né, então, e não simplesmente uma monocultura, né, eu acho que esse é um dos problemas, assim, que esse PL traz, eu acho que é muito importado também de como que o Canadá também faz, né, as produções, de você ter uma... Com a diferença que no Canadá não existe agrotóxico, né? Assim, lá é É tudo isso. proibido. E aí eu lembro que eu conversei com os assessores lá que estavam escrevendo do Luciano Dutti, e falei para eles, olha, no Brasil isso tem que estar na lei, que tem que ser orgânica a cannabis, não pode ter outro tipo, ou outra abertura, tem que ser uma produção orgânica, não interessa nem se ela for de cânhamo extensivo, né? Porque a gente sabe que só vai Uhum. passar se for assim. Mas assim, eu falei, mas tem que ser orgânico. Aí ele falou, não, se botar orgânico, não passa de hipótese alguma. Não, então, é justamente isso, porque existe, né? Eles liberaram, inclusive, a maior quantidade de agrotóxicos agora nesse governo, né? Que agrotóxicos são proibidos mundialmente e são utilizados no Brasil, né? Então, enfim, né? Eu acho que esse é um ponto, assim, central para ser trabalhado e tratado, assim, a política sobre a esquerda, né? Eu acho que sim, a gente demorou muito tempo para começar a discutir isso abertamente, quem discutia, inclusive, era muito criminalizado e repreendido, assim, mais do que ter adeptos, e passa de novo, né, pela política de guerra às drogas. A lei que a gente tem, né, de 2006,
ela é uma política de combate, né, à guerra às drogas, que quando ela saiu, né, deu uma falsa sensação, né, tem até livros que comentam isso, né, a legalização da maconha no Brasil começou em 2006, assim, isso é uma mentira, na verdade, né, a gente só aumentou essa política, assim, então eu acho que o que a gente demorou muito para fazer foi justamente começar a discutir um pouco mais a política de segurança pública, né, que passa pela política de guerra às drogas. Então, por conta disso, nenhum dos governos que a gente teve até hoje, eu acho que eles foram governos que a gente avançou muito, né? Quando a gente fala economicamente, desenvolvimento, justiça social, né? Programas de educação e saúde, que ajudaram muito a população no modo geral. Mas quando a gente fala da segurança pública, a gente avançou praticamente nada, assim. Né? E a gente viu quando você não avança nada, o que acontece quando você retrocede um pouco, que é o que está acontecendo agora. Então, eu acho que passa muito por isso, né? Internacionalmente, né, a gente tinha alguns avanços já que estavam acontecendo, o mundo já estava já caminhando nisso, né? Alguns até tem algumas perguntas aqui, inclusive, sobre a utilização do uso recreativo em Nova York, por exemplo, que passaram aqui, né? E o Brasil sempre teve muito medo de fazer isso, porque a política de guerras às drogas que a gente faz aqui, ela é muito mais agressiva e efetiva do que era feita nos Estados Unidos nos últimos tempos. Então, né, eu acho que isso fez a gente não avançar nesse debate. Agora, o que a gente está vendo é que ficou insustentável continuar defendendo essa política, né? E por conta disso, a gente tem visto o Brasil avançar com relação a isso. Mas ainda é muito marginalizada, né? Porque a gente faz o debate pela metade. Então a gente faz o debate em qual ótica, né? Tem que liberar pela questão do medicamento, sem dúvidas esse é o ponto inicial e central disso tudo, porque é isso que está insustentável, mas não dá para a gente falar que a maconha é uma droga, sendo que ela é a base de medicamentos para diversas doenças. Começa por aí, mas a gente precisa também entender que existe hoje um debate que é feito muito pela relação dessas grandes empresas que estão vendo o lucro ir embora, né? E tendo que também gastar dinheiro para importar esses medicamentos. Então, assim, está tendo uma forçação de barra do próprio, da própria economia, do comércio, do agronegócio, para começar, inclusive, a lucrar com isso. O que a gente não pode deixar de fazer, enquanto esquerda, é fazer justamente esse debate que passa pela reparação histórica de populações que foram a vida inteira negados os direitos, né? E estão utilizando simplesmente o debate da cannabis para mais uma vez fazer isso. Então, hoje, eu acho que a pauta da cannabis é uma pauta de saúde pública, não é uma pauta de esquerda nem de direita. Eu acho que a diferença entre as duas é em que a esquerda vai fazer muito através da ótica de uma justiça social para as populações e a direita vai fazer com relação ao mercado, porque hoje a gente consegue, inclusive, encontrar projetos, né, sobre a cannabis medicinal nos dois âmbitos, né, em todos os estados, assim, né, ou então de pessoas que viveram muito próximas de pessoas que a única forma de melhorar de vida foi através da cannabis e realmente entenderam e se convenceram que isso é um medicamento. Mas eu acho que a gente está muito longe ainda do que seria um mundo ideal, né? Que aí, olhando para os Estados Unidos, né? Para Illinois principalmente, que eu acho que conseguiu entender a política do que como a cannabis pode ser utilizada e fomentada, o próprio Canadá, né? De como que isso deve ser produzido, com o adendo de fazer isso através da agricultura familiar, e outros países também que estão conseguindo discutir um pouco mais abertamente, né? A Espanha tem a questão dos clubes, né? Com relação ao uso recreativo, mas também tem a questão dos impostos. Então, essas possibilidades a gente precisa começar a olhar e trazer para o Brasil e parar de criminalizar da forma que a gente está fazendo, inclusive o debate, né? Mas eu acho que a gente está avançando bastante. Com relação ao próximo governo, tem bastante gente pressionando, né? Para que isso aconteça. Então, inclusive a própria Anitta. Espero que ela consiga ter mais força do que a militância aí está tendo nos últimos tempos. Também quando a gente. Você falou aí da. O que eu ia falar agora? Vai falar que eu tô fumando, né, para fazer a live. Mas nem tô. Mas que você falou, tocou vários pontos aí que eu queria falar. Primeira parte é assim. Em todos os lugares que a cannabis foi legalizada, assim, talvez o Uruguai um pouco menos, eles estão correndo atrás, foi para criação de mercado, assim.
todo mundo sensibiliza com uma criança tendo um ataque de epilepsia, isso sensibiliza, mas não legaliza. O que legaliza é o dinheiro e o lobby das grandes corporações, e foi assim no Canadá, e é assim nos Estados Unidos, e é assim também na Europa. Então, é bom a gente também né, não ficar achando que não vai ser assim no Brasil. Vai ser assim também. Mas, como você falou, tem a diferença da abordagem dessas pautas que são importantes para a gente, que é a justiça social. E também pensar em alternativas, que eu vejo muito assim, como não dá muito para transpor, sabe? Uma cultura para outra, uma lei para outro lugar. Então, eu acho que é importante a gente estar na América Latina, pensar uma política de legalização, né, dentro da nossa realidade. E também pensar na possibilidade, como o Canadá fez, que é ter uma parte estatizada. E quando a gente pensa, né, dos milhões e bilhões que o SUS vai gastar para poder comprar remédio importado, eu pessoalmente não gostaria de dar o meu dinheiro de imposto para tipo, para ficar bancando empresa gringa que está vendendo a dólar. Tipo assim, é meio sem noção quando você para pensar. Então, assim, por que não o governo, já que o SUS vai distribuir, uma cannabis produzida dentro do braço de produção do governo? Poderia ser uma opção também, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que parar para pensar junto, assim, nessas possibilidades, e tentar ser um pouco criativo dentro da nossa realidade, né? Que é bem diferente dos Estados Unidos, Canadá e Europa. Então, e tem os hermanos aí para a gente dar umas inspiradas, né? Que estão um pouco mais avançados, Colômbia, então, mas mais importante pensar a nossa realidade também, a partir dessas experiências, né? Nossa, passa muito rápido, uma horinha. Ainda tem um monte de pergunta aqui para você. E o pessoal foi colocando aqui na caixinha de pergunta. Tem uma pergunta aqui. Qual seria o formato de legalização que você acha que mais se encaixa no Brasil? Essa é uma. Bom, vou responder essa. Eu acho que hoje o primeiro passo é a gente começar através dos medicamentos. Assim, a partir do momento que a gente começar a produzir os medicamentos no Brasil, né, a gente começa a destravar uma indústria e baratear muitos custos e começar a ter acesso desses medicamentos em larga escala, assim, digamos assim, né? Você não precisa ir numa farmácia e ter o alto custo, né? Você pode simplesmente retirá-lo, né? No SUS, que essa é a grande ideia. Eu acho que a partir disso a gente começa a ter uma mudança até da formação dos profissionais com relação a isso, né? Então, médicos, neurologistas, pediatras, oftalmologistas, veterinários, e eu acho que isso, inclusive, enfermeiros, farmacêuticos, farmacêuticos, enfermeiras. Eu acho que aí a gente começa, né, a ter um debate mais massificado sobre isso, né, e não fica nos nichos. Então, a partir desse momento, né, quando a gente começar a produzir, se a gente começar a plantar, né, a nossa própria planta aqui, né, e ter isso e começar a exportar, a gente vai começar a observar como que isso é vantajoso e muito lucrativo, né, com relação a cannabis no mundo. Assim. O Brasil é um dos países que consegue, inclusive, plantar tudo. Assim. Imagina a gente virar um dos maiores exportadores de cannabis para o mundo, assim, quanto que isso não pode gerar. Eu acho que esse é o primeiro passo. Acho que o segundo passo é a gente conseguir observar uma indústria que hoje ela é muito internacional, que passa pelos cosméticos. Assim. Você deu exemplo sobre supositório, assim, mas tem creme para rosto, né? Essa indústria cosmética também, né? Ela vem avançando muito com relação a isso. Produção de bolsas, suplementação, e eu acho que a gente vai desmistificando até chegar na legalização como um todo, né? Acho que a gente precisa descriminalizar antes disso, mas legalizar seria um mundo ideal, porque existe uma falsa ideia de que o que a gente precisa fazer, na verdade, é tirar o monopólio disso da mão do tráfico. A gente viu, inclusive, que os países, né, onde legalizou, é muito mais fácil você discutir, por exemplo, a redução de danos, esse uso
excessivo, né? E começar a debater sobre isso, porque é legalizado, a mesma coisa que a gente faz com álcool, assim. Então, e também tem impostos com relação a isso. Criação de clubes, né? Igual a gente tem na Espanha, para você colocar ali. E o que a gente precisa entender certamente é que isso tira da possibilidade da mão das crianças isso como sendo um entorpecente, porque a partir do momento que você tem que ir para o lugar, mostrar o CRG, mostrar sua documentação e comprovar a sua idade ali, fica muito mais difícil o acesso, diferente do que as pessoas pensam, né? Então Com eu acho certeza. que esse é o mundo ideal. Mas eu também entendo, né, que isso são passos, né? Um passo de cada vez. Assim, acho que tem etapas para a gente vencer. E esse debate no Brasil hoje, ele tem avançado muito. E que bom que tem avançado muito. Espero estar contribuindo para isso. Mas ele está fazendo isso a passos muito lentos, assim. Então eu tenho um receio, né, que a gente demore muito para chegar nisso. Mas eu acredito que em torno de 10 anos, 15 anos, 20 anos chutando alto, isso vai ficar, tipo, insustentável, assim, tipo, é muito tempo, né? Mas a gente tá vendo ainda uma extrema-direita muito raivosa e violenta no mundo, que tem impedido, inclusive, esses debates. Tem países no mundo que a política, né, de guerra às drogas é muito mais agressiva do que é no Brasil, assim, do que era no Tipo Brasil, né? Filipinas, né, por exemplo. Isso, tipo isso. Mas assim, espero que isso não seja o exemplo. Mas isso passa muito também pela eleição, né? Então, eu acho que se Então a gente vamos votar na conseguir. Paola, vamos votar no Lula. A louca, assim. Mas eu acho que passa muito pela eleição também. Acho que a formação do Congresso vai determinar isso. Se a gente tiver um número grande de conservadores, muito difícil a gente conseguir avançar em um governo, né? A gente vai precisar de mais governos. Aí cada eleição é uma nova eleição, né? Cada momento político é um novo momento político. Então, eu acho que é E isso. tem sempre uma pressão internacional, né? Quando os Estados Unidos, como sempre, quando eles legalizarem, eles vão forçar a América Latina a legalizar, né? Então, porque eles querem mercado. Sempre Exatamente. voltamos à velha história de sempre, que se repete, né? É isso. Mas enquanto isso, a gente, como indústria, vai educando e puxando assim essa pauta, é isso que a gente está fazendo aqui nessa conversa, né? E eu queria que, um pouquinho antes da gente encerrar, te perguntar assim, caso você seja eleita no seu mandato, você quer levar essas pautas para que você já fez para outras esferas? Você tem outros projetos? Como é? Sim, eu quero muito poder levar essa pauta para outras esferas, né? Eu estou como pré-candidata a deputada estadual, então a gente quer fazer o debate, inclusive, da segurança pública e da saúde pública, né? Juntando essa questão da cannabis, porque eu acho que é o ponto, de novo, o ponto central, assim. Estadualmente a gente não consegue ainda propor a legalização, né? Porque isso tem que ser no âmbito federal, mas eu acho que a gente consegue pressionar um pouco melhor, né? Principalmente da ótica da segurança pública e trazer esse debate à tona mais uma vez, principalmente para tirar esse preconceito das pessoas com relação à utilização dos medicamentos, assim. A gente discute muito além disso, né? A gente discute muito a pauta da educação, que é o meio transformador, assim, que deu que me deu a possibilidade, inclusive, de trabalhar durante a pandemia, de home office. Então, como que a educação pública ela precisa ser fomentada e investida, né? E muitas vezes hoje ela não dá conta disso. A gente teve o Enem menos negro da nossa história, e isso está refletindo diretamente no acesso à universidade. Trazer a pauta LGBT com bastante intensidade, tentado pensar em ambulatórios que sejam regionais, né? Aqui em Campinas a gente tem um ambulatório trans, mas ainda, né, as pessoas têm que ir muito para São Paulo, né? Que é onde tem todas as referências, mas tentar distribuir isso um pouco melhor ao longo do estado, né? O interior de São Paulo ele é muito, muito conservador e abandonado quando a gente pensa com relação a essas pautas. E a construção de uma sociedade antirracista passa por tudo isso, né? Passa para a gente ter investimento na educação, ter investimento na saúde, ter investimento em saneamento básico, em transporte público metropolitano, né? Ligar as regiões e pensar de uma maneira que não seja só através dos trens, dos trilhos, né? Ou aproveitar os trilhos que a gente já tem, né? Não pensar para além do metrô, basicamente é isso, né? Porque a gente não consegue ter em Campinas, que é uma cidade com 1.300.000 habitantes, então nas cidades menores com 70.000 habitantes isso fica inviável, assim. E acho que trazer um pouco a população para dentro da Câmara, assim, eu sempre tenho uma ideia muito massa, que eu imagino que vai ser muito massa, de, por exemplo, a gente fazer nosso gabinete na rua com uma van circulando o estado, assim, tipo, para ouvir as pessoas mesmo, sabe? Porque as pessoas
tem um distanciamento muito grande, né, do que é a política municipal, né, e com as vereadoras, os vereadores, e da estadual é ainda mais distante, né, deputados e deputadas. A gente Sim. discute muito a questão de terras, né, a reforma agrária, e como isso também poderia ser uma forma da gente ter uma distribuição de renda, de terras e de moradia para a população. E eu, muito massa mesmo a sua ideia. Se você for discutir sobre cannabis, eu quero pegar essa van com vocês. Eu acho que é muito importante. A gente aprende muito ouvindo, né? Eu acho que isso também essa escuta é essencial. É, Só para a gente, assim, quando eu vejo a importância, né, que eu estou super feliz de falar com você hoje, e acho que as pessoas que estão aqui também, quem puder apoiar a campanha da Paola, por favor, apoie, porque são causas, né, as bandeiras que você levanta, feminista, LGBTQIA+, negra e tudo mais, né, que envolve o que você acabou de contar aqui para gente do seu mandato, são coisas importantes demais para estar nessa esfera aí, estadual e quem sabe um dia federal, né, que você vai indo cada vez mais, e um dia presidente da República do Brasil. Mas estou falando isso porque é uma oportunidade que a gente tem com você chegando no poder, da gente recontar, né, a sua história, recontar a nossa história. E isso é essencial quando a gente fala de cannabis. A gente está falando de uma das coisas que foram criminalizadas, né, dentro da história do povo preto, como capoeira, samba, candomblé, tudo mais que foi, né, desde a escravidão. Então eu acho que a gente tem essa oportunidade com pessoas como você no poder de recontar essa história, fazendo justiça. Então é isso que eu espero. E queria deixar esses últimos minutinhos aqui. Você já tem número, por acaso, ou ainda não? Eu já tenho o número, mas ainda a gente está Não pode quase na divulgar. eleição. A gente está quase na eleição, assim. Tá bom. Então, depois você passa o número, e aí todo mundo que tiver dúvida, quiser apoiar de alguma forma, até voluntariamente, a campanha da Paola, entre em contato com ela, tiver mais perguntas também. Esse é o momento que a gente tem para poder, não só a Paola que já fez projetos, né, na área, e isso é muito raro, em relação a cannabis, mas é importante também a gente conversar, fazer essas perguntas. Qual é o seu projeto sobre cannabis, caso você seja eleito? Então, assim, fazer essa pergunta é uma coisa que já vai fazer o seu candidato, a sua candidata, pensar no assunto se ele ainda não pensou. E esse é um dos motivos que eu estou fazendo essa série de cannabis na política, porque eu lembro nas eleições de 2018, o Boulos foi o único presidenciável que falou sobre isso. Então, é imprescindível nesse momento que a gente está, tipo, global e brasileiro, né, de puxar essa pauta. Obrigada, Paola, por estar aqui hoje, e mande aí seu recadinho final. Gente, primeiro eu quero agradecer muito você, Luna. É, é muito importante esse trabalho que você tem feito também, assim, de poder discutir abertamente sobre isso. Eu vou fazer um convite aqui, a gente ainda não tem data, mas a gente quer fazer o debate amplamente aqui em Campinas, trazendo desde profissionais da saúde, mães, pacientes, até o mercado mesmo, para a gente conseguir trazer a pluralidade, né, do que é a cannabis, do que é debate da cannabis para Campinas, para a gente pressionar aqui os vereadores. Quero pedir para todo mundo que ainda não me segue, @vaipaola, em todas as redes, Paola com 2 L's, e dizer que essa é uma pauta para a gente que é muito cara, é uma pauta que a gente, desde o começo do mandato, a gente tem discutido e a gente tem tentado abordar. Como eu falei no começo, era muito mais difícil, né, porque as pessoas tinham muito receio de trazer isso, justamente pela forma que ela é criminalizada, e justamente por isso que a gente quer debater e investir cada vez mais nesse debate, porque a gente não pode ter essa falsa ideia de que o medicamento ele pode ser só acessado por uma classe social, porque basicamente é isso que está sendo feito, né? Então, para a gente conseguir popularizar, começar a produzir, a gente começar a fazer um debate mais aberto sobre isso, que a gente consiga chegar mais longe,
venha com a gente, vem conosco, eu também estou aqui para aprender super. Então, se tiver alguma dica assim, olha, acho que dá pra gente ir por essa linha e por aquela linha, em qualquer projeto sou muito aberta, vamos conversar, vamos discutir, porque a gente está aqui para construir, né? O meu papel enquanto vereadora é servir a população, espero que enquanto deputada também que eu tô aqui, né, nessa missão, é também para servir a população, e vamos fazer esse debate dentro da Lesp, dentro da Câmaras, e vamos conseguir avançar em 4 anos, porque os próximos 4 anos a gente não tem certeza do que vai ser. Então, o momento é agora, não dá para deixar para amanhã, não. E a gente tem essa forte missão e quero só agradecer todo mundo que passou por aqui, você também. Vamos conversar mais para a gente entender essas experiências que você teve, inclusive internacional, e como que a gente pode reproduzir aqui na cidade de Campinas e, se Deus quiser, no estado de São Paulo. Ótimo, tô dentro, pode me convidar que eu vou, seja virtual ou físico, eu vou. Obrigada, e que a gente possa fazer isso com mais consciência, né? Eu acho que isso Uhum. é o importante. Obrigada, galera, todo mundo que passou por aqui. Beijo, obrigada, Paulo, boa sorte, conta com a gente. Tchau, tchau. Tchau.